Boa noite, irmãos. Mais uma vez aqui. Estamos juntos, dando continuidade então aos nossos devocionais no livro de Salmos. Hoje nós temos o Salmo 17. Já foram abordados os 16 salmos anteriores, e se você ainda não teve acesso, você ainda não assistiu, você pode entrar lá no meu canal, Pastor Cantoca, no YouTube, e você poderá assistir então os vídeos correspondentes aos devocionais desses salmos anteriores ao Salmo 17. O Salmo 17 é um salmo em que nós encontramos uma oração de Davi diante do perigo, e ele clama então ao Senhor para que o Senhor o livre. Como eu já disse, então o salmo é um salmo de Davi. Ele é um salmo que começa já invocando ao Senhor, assim como também foi no Salmo 16, quando ele já invoca ao Senhor, guarda-me, ó Deus. No Salmo 17, ele também invoca ao Senhor, dizendo, ouve, Senhor, a justiça. Então são dois salmos que iniciam com essa invocação. E isso nos mostra, então, que Davi recorria a Deus em todas as situações, e inclusive nas situações extremas. O Salmo 17 faz parte dos 5 salmos que são chamados de salmos de oração pelos teólogos. Se você nunca ouviu falar isso, estou te informando agora, Principalmente com relação aos teólogos mais antigos, que davam bastante atenção aos salmos, faziam bons estudos nos salmos, e eles então sempre identificavam os salmos de oração, que são 5. Quais são esses salmos de oração? Esse salmo que nós estamos vendo, Salmo 17, Salmo 86, Salmo 90 de Moisés, Salmo 102 e o Salmo 142. E aí você vai perguntar para mim algo que eu já me perguntei. Por que os teólogos chamam que esses 5 salmos são salmos de oração, se tantos outros salmos, os salmistas buscam a Deus, conversam com Deus, colocam suas petições ao Senhor, e também acabam então sendo salmos de oração, Eles acabam sendo salmos de oração. Creio eu, e a única resposta que encontro para isso é que esses 5 salmos de oração são salmos de oração em que quase se ocupa o salmo inteiro buscando o livramento do Senhor diante de uma situação perigosa. Então os 5 salmos que nós temos aí então como salmos de oração são salmos em que eles se ocupam quase que integralmente do salmista recorrendo a Deus diante do perigo, e em clara expressão de oração, e não de um poema, de um cântico, de uma dissertação, mas de uma oração, de um clamor, de uma busca ao Senhor e de uma conversa direta com Deus diante do perigo. Bom, enfim, são 5 salmos então que os teólogos costumam chamar de salmos de oração. São esses daí que eu te disse. Salmo 17, o que sobressai no Salmo 17 é a justiça do Senhor. Ela inicia, se apresenta no primeiro versículo, e ela também está presente no último versículo, no versículo 15. Então, tanto no versículo 1 quanto no versículo 15, nós encontramos uma referência direta à justiça do Senhor. E durante todo o Salmo também o que ressalta, o que aparece mais, é esse atributo do nosso Deus, o atributo de sua justiça. A mensagem é o socorro, então, na justiça de Deus. E é assim que nós, cristãos, devemos viver. Quando nós estamos em situação de perigo, a quem nós recorremos primeiramente? Nós recorremos primeiramente a Deus. Pode depois você recorrer, dependendo da situação, a uma autoridade policial, a uma autoridade da justiça, uma autoridade governamental, alguém que te ampare, ao teu pai, à tua mãe, ao teu filho, se você já é um idoso. Mas quando nós falamos da primeira pessoa que nós buscamos o livramento do perigo, esse primeiro é Deus. E depois os outros, sabendo que esses outros são utilizados por Deus para o nosso livramento. Então eu já vi teólogos fazendo vários tipos de divisões nesses salmos, mas eu gosto da divisão que é feita com base nos pedidos do salmista.
E é assim que eu vou apresentar para vocês esse Salmo 17. Então, olhar para o Salmo 17 e encontrar os pedidos do salmista a Deus. Nós encontramos os pedidos de Davi no versículo 17, quando nós já olhamos, né, versículo 17, olha eu, capítulo 17, nós encontramos no capítulo 17, quando nós olhamos já para o versículo 1, e no versículo 1, então, nós encontramos ele clamando a Deus, ouve, e ele continua, então, falando, né, desse pedido, desse ouvir de Deus, e ele também diz, no versículo 3, provaste ou prova-me, sonda-me, né? Mas eu queria deixar o primeiro ponto. O primeiro ponto, ouve-me. Ouve-me, Senhor, né? Quando a gente vê Davi falando ouve-me, a gente vê que Davi se dirige a Deus em sinceridade. Isso fica muito claro no versículo 1. E faço a leitura então do versículo 1. Ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. A gente sabe que seres humanos, eles enganam outros seres humanos buscando satisfazer pedidos, né? Enganando essas pessoas, tentando vender a sua história para que encontrem auxílio de outras pessoas e favoreçam então aquilo que eles querem. Mas eles estão usando de enganação. Então, recorrer a Deus, não há como orar ao Senhor e pedir a justiça do Senhor tentando enganá-lo, até porque é impossível, ele conhece o teu coração. Então, dito isso, né, tendo isso em mente, nós sabemos que nós devemos dirigir ao Senhor e as nossas palavras não devem ser falsas, mas devem ser exatamente o que está no nosso coração. E às vezes o nosso coração não está tão correto assim, não está tão direito assim. E aí o que você faz? Então eu não oro? Não, você ora. Você ora e pede para que o Senhor o auxilie a corrigir aquilo que também está errado. Então não adianta você chegar diante do Senhor e dizer palavras que não condizem com o teu coração. Ou então, estar com o coração ruim, não chegar ao Senhor, se afastar dele. Não, de maneira alguma. Você acha que você é poderoso o suficiente para corrigir todos os seus problemas e chegar diante de Deus santo e puro? Não, você precisa dele para corrigir os seus problemas. Então, se você está com uma dificuldade, você recorre a quem? A Deus, em oração, ao estudo da sua palavra. Então, é Deus quem nos corrige, é Deus quem nos endireita, é Deus quem sonda o nosso coração, que vai dizer aqui no versículo 3, que nos prova, que nos mostra os erros a serem corrigidos. Então, você não vai conseguir chegar diante de Deus prontinho, purinho, tudo direitinho, tudo certinho. Não, você precisa do Senhor para a sua santificação. Versículo 2. Saia a minha sentença de diante do teu rosto, atendam os teus olhos à razão. Eu sei que a justiça está em Deus, só o Senhor pode fazer real justiça. Versículo 3, provaste o meu coração, olha só, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste, propus que a minha boca não transgredirá. Então a gente encontra aqui o salmista dizendo que com certeza o Senhor já provou, o Senhor já sondou, ele já se autoexaminou, ele verificou toda a sua causa e viu que ele está correto. Então ele se dirige ao Senhor pedindo a justiça de Deus, porque ele já examinou toda a situação e ele viu que ele está correto naquela situação. E ele determinou no seu coração obedecer a Deus. Ele tem certeza da correção dele nesta causa que ele está colocando diante de Deus. Diz então no versículo 4 ainda que ele pauta a sua vida pela palavra de Deus e ele se policia para não andar nos caminhos maus. Veja o versículo 4 então. Quanto ao trato dos homens pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor.
Veja que ele, pelas palavras dos lábios do Senhor, pelas palavras dos lábios de Deus, pela palavra de Deus, ele então pauta o seu caminho, a sua direção, e não pelo caminho daqueles que são maus. E ele ainda reconhece que ele necessita de Deus para ele andar nos caminhos corretos. Não é só um esforço dele, não é um esforço próprio. Ele necessita do Senhor, ele sabe da sua limitação, da sua fragilidade. Versículo 5. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Porque se o Senhor não dirigir os meus caminhos e os meus passos, eu vou tropeçar, eu vou desandar, eu vou me desencaminhar. Eu vou sair da trilha correta. Então eu necessito do Senhor. Eu me policio, eu cuido, eu olho da tua palavra, me pauto na tua palavra, mas eu preciso do Senhor. Tudo isso faz parte do ponto 1. Ouve-me, Senhor, do primeiro pedido. Aí nós temos o segundo pedido. E o segundo pedido é guarda-me. Nós encontramos então no versículo 8, né? A palavra guarda-me. Mas esse ponto guarda-me, ele se inicia no versículo 6. E lá no versículo 8 que tem o guarda-me. Mas vamos começar no versículo 6, então, que é todo o ponto se inicia ali. Versículo 6. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. O salmista sabe que Deus tem prazer em ouvi-lo. Deus gosta de nos ouvir, de que nós cheguemos a Ele, clamemos a Ele, coloquemos os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas limitações, as nossas lutas, pecados a serem vencidos, né, os nossos desafios. Deus gosta de nos ouvir porque Ele quer nos atender. Ele quer que nós reconheçamos nele o nosso Pai, aquele que cuida de nós. Então o versículo 6 diz que ele clama a Deus, porque ele sabe que Deus se agrada de ouvi-lo. Versículo 7, faze maravilhas as tuas beneficências, ó tu que livras aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a sua destra, contra a tua destra. Eu sei que o Senhor livra os que recorrem a ele, é isso que o salmista diz. Então nós devemos saber que o Senhor livra e não duvidar dessa situação, né, dessa conduta de Deus para conosco. Aqueles que recorrem a Deus, aqueles que buscam a Deus, Deus socorre, Deus liberta, Deus livra, e de forma maravilhosa que ele pratica essa bondade, o que está nos dizendo o versículo 7. Já no versículo 8 nós chegamos então aonde o salmista pede ao Senhor, clama ao Senhor, que Deus o guarde, e é daí que nós tiramos então o título do nosso segundo ponto. Guarda-me como? Como a menina do olho, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. Ou seja, Senhor, cuida de mim como algo muito precioso. Não que eu me ache muito precioso pelo que eu sou, mas eu sou precioso pelo que o Senhor é em mim, porque o Senhor me escolheu, porque o Senhor fez de mim o que eu sou. E aí então o salmista Davi pede isso a Deus, sabendo então que Deus olha para nós e nos cuida como preciosos. Não preciosos pelo que nós éramos como pecadores, mas pelo que nós somos hoje em Cristo. Hoje em Cristo nós somos preciosos. Hoje em Cristo nós temos um valor alto e não devemos negar isso. Esse valor alto não é por nosso mérito, mas é pelo mérito do Senhor Jesus. Hoje a igreja é valorosa, hoje a igreja é valiosa. Por quê? Porque Deus escolheu esse povo, porque Jesus redimiu esse povo, porque Jesus pagou o preço desse povo, porque esse povo é o povo que mostra a glória de Deus por meio de suas vidas. Então, a menina dos olhos, a pupila, a parte mais sensível do olho, cuide, ó Deus, de mim como o Senhor, como se fosse a pupila de seus olhos, como se fosse
aquele pássaro que guarda, né, os seus filhotes debaixo das asas, com todo carinho, com todo cuidado. E do versículo 9 ao versículo 12, ele dá a descrição, Davi dá a descrição então de quem são esses homens, ou de que tipo de pessoa, né, ele está falando. Veja então o versículo 9 ao 12. Dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Na sua gordura se encerram com a boca e falam soberbamente, ou seja, são insensíveis e orgulhosos. Tem-nos cercado agora nossos passos e baixaram os seus olhos para a terra, ou seja, tem cercado, armado, colocado armadilhas à nossa volta e já estão olhando para a terra, ou seja, já vislumbram nos matar, nos destruir, nos jogar em terra. Versículo 12. Parecem-se com o leão que deseja arrebatar a sua presa e com o leãozinho que se põe em esconderijos. Esse leãozinho parece uma figura tenra, bonitinha, fofinha. Não é isso não. Parece com um leão. Só que um leão que busca a sua presa, mais um leão, aqui o leãozinho, um leão pequeno. E o leão pequeno, ele se vale então da artimanha de buscar esconderijos e armar emboscadas para pegar a sua presa. Então aqui é o leão pequeno, aquele que sabe que às vezes não tem como enfrentar de cara, mas ele arma uma emboscada, uma armadilha para poder pegar a sua presa. Essa é a ideia. E aqui encerra então esse ponto 2, guarda-me, Senhor. Ouve-me, ó Deus, guarda-me, Senhor. Ouve-me, ó Deus, porque eu tenho sido justo nessa causa. Ouve-me, ó Deus, porque eu estou correto nessa causa. Guarda-me, ó Deus, porque o Senhor é poderoso. E o Senhor pode me guardar e me guarde, por favor, como algo precioso. Me dê todo o carinho que o Senhor tem e o cuidado que o Senhor tem por mim nessa situação. E o terceiro pedido é livra-me. Livra-me. Versículo 13 ao versículo 15. Levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o e livra a minha alma do ímpio com a tua espada. Só o Senhor pode se levantar e derrubar o inimigo e salvar a nossa alma. Ele fez isso com Satanás, com o diabo, nos tirando da escravidão do pecado e nos libertando para o reino do Senhor Jesus Cristo. Só Deus pode nos dar verdadeiro livramento. Se Ele nos deu livramento da escravidão ao pecado, Ele pode nos livrar do que Ele quiser. Não existe inimigo nosso, seja na terra, seja nas regiões celestiais, que podem nos tomar e nos destruir das mãos do Senhor. Somos dele. E é a Ele que nós recorremos. E é Ele quem pode nos livrar. Versículo 14. Esses inimigos são inimigos que andam conforme o mundo. Eles não andam conforme o padrão do Senhor. Não andam conforme o padrão de pureza, de santidade. Eles andam conforme o mundo. E a recompensa deles está aqui nessa vida. São os bens que eles angariam nessa vida. Tudo se resume a essa vida terrena que eles têm. E é o que eles deixam também para os filhos deles. Eles se enchem de filhos e deixam esses bens para os seus filhos. É o que o Davi está falando para Deus. E daí então, versículo 14, dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida. Se resume a isso. E cujo ventre deles, o desejo deles, enches o teu tesouro oculto. Estão fartos de filhos e dão os seus sobejos às suas crianças. Eles vivem o que tem aqui na terra. Eles não almejam absolutamente nada nos céus. Eles não têm interesse na vida eterna. Eles gozam a sua vida da forma que eles querem, satisfazendo seus próprios desejos carnais aqui nessa vida terrena. Encerra-se no versículo 15. Diz o salmista, eles fazem isso. Eles buscam a alegria deles aqui no mundo. Eu não. Eu contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. A nossa satisfação está na justiça do Senhor. Todos nós, em algum momento, sofremos injustiças nessa vida terrena.
E nesse momento em que nós sofremos injustiças, também devemos nos socorrer de Deus, a fim de que contemplemos a face do Senhor ao ver a justiça dele sendo colocada em prática nas nossas vidas. O Senhor não te desamparará. Você será tratado como a pupila dos olhos do Senhor. Será protegido debaixo de suas asas. Mas chegue diante do Senhor de forma correta. E essa forma correta, o que é? Em sinceridade. Olhando para a sua vida e corrigindo o que é necessário, ou pelo menos chegando diante do Senhor com a disposição de corrigir o que é necessário. E falando a Ele e pedindo que Ele o auxilie e lhe dê sabedoria para fazê-lo. Uma vez que você tiver corrigido tudo o que for necessário na causa que está sendo colocada diante do Senhor, então deposite a sua confiança na justiça do nosso Deus. Que Deus o abençoe.